Salve, salve família Palestra! Fernando Júnior aqui, o mestre roteirista e estrategista de conteúdo do Porco News, trazendo as notícias mais quentes do nosso Verdão nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025. E olha, o dia tá pegando fogo, meus amigos. Prepara o coração porque tem River Plate sentindo o cheiro do nosso manto. Tem um ex-jogador do Verdão soltando o verbo e mandando umas bombas que vão dar o que falar. E tem o nosso artilheiro Flaco Lopes virando ídolo e assustando os hermanos. É muita emoção para um vídeo só. Então já cola comigo que a resenha tá só começando. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nessa avalanche de notícias, você já sabe o ritual, né? O ritual do hyper! Hypar! É o quê? É pra você hypar o like nesse vídeo, hypar a sua inscrição no canal se ainda não é um porco fanático como a gente, e hypar o sininho das notificações pra não perder nada do que rola aqui no Porco News. Seu engajamento é o nosso combustível. É o que faz o nosso Porco News crescer e levar a paixão palestrina para todo canto. Manda bala aí. River Plate tá chegando? A gente já mostrou quem manda em mata-mata de Libertadores. E vamos começar com o que já tá no radar, com o que mexe com o coração do torcedor e faz o estômago gelar. O nosso confronto contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. A ida é lá em Buenos Aires, na casa dos caras, mas a volta... A volta é no nosso chiqueiro, no Allianz Parque. E o que o mestre roteirista aqui tem pra te falar sobre isso? É que o River Plate já sabe. Eles já sabem quem manda em mata-mata de Libertadores quando o assunto é Palmeiras. A história tá aí pra não me deixar mentir, família. E essa história tem nome e sobrenome. Tradição e Alviverde. Vamos lá, refrescar a memória. De quem não se lembra ou de quem é modinha e não acompanhou essas guerras. Em 1999, na semifinal daquela Libertadores que culminou com a taça na nossa mão, a gente foi lá no Monumental de Núñez, tomou 1-0. Aquele friozinho na barriga, sabe? Mas na volta, no antigo Palestra Itália... no Palestra a gente meteu 3-0 nos caras. Sem choro, sem vela, sem mimimi. Eles foram pro Beleléu e a gente seguiu firme. Rumo ao nosso primeiro título continental. Que ano? Que time? E não para por aí não. Em 2020, na pandemia, com estádios vazios, mas com a nossa torcida pulsando de casa, a gente se encontrou de novo na semifinal. E o que aconteceu na ida? A gente foi lá no Libertadores de América e meteu um sonoro 3-0 nos caras. Eu lembro como se fosse hoje a narração, os gols, a tranquilidade do nosso time. Aí na volta, no Allianz, eles vieram com aquela panca, aquela soberba de tentar reverter o impossível, e até ganharam de 2-0. Demos um pequeno susto na nossa torcida, confesso, mas o placar agregado, 3-2 pra gente. E dali, família, fomos pro Maracanã buscar o nosso segundo bicampeonato contra o Santos. É ou não é pra ter moral pra cima desses caras? O contexto do duelo atual, com a ida em Buenos Aires e a decisão no Allianz, repete exatamente essa lógica histórica. É o roteiro que a gente gosta. O roteiro que o Fernando Júnior aqui escreveu lá em 1999 e 2020 é enfrentar os caras na casa deles, sentir a pressão, mas voltar pro nosso caldeirão e decidir a vaga com a força da nossa torcida, com a mística do nosso Allianz Parque. O River Plate nunca eliminou o Palmeiras em mata-matas de Libertadores. E não vai ser agora, em 2025, que essa escrita vai mudar. Que venham que a gente tá preparado! Abel já deve estar montando o plano, estudando cada detalhe, cada milímetro do campo. É guerra, mas é uma guerra que a gente tem tradição de vencer. Pomba! Esmeia. Wesley solta o verbo. O Palmeiras está na Série A por causa de mim. É de uma notícia que nos enche de orgulho? A gente parte para uma que causou um baita burburinho nos bastidores e nas redes sociais. Uma declaração daquelas para levantar poeira e gerar uma boa discussão entre a família palestrina. O ex-meia Wesley, que vestiu o nosso manto entre 2012 e 2014, soltou o verbo em entrevista ao famoso Charla Podcast e a frase dele ecoou como um trovão. O Palmeiras está na Série A por causa de mim. É para aplaudir ou para questionar, família? Vamos entender o contexto porque o mestre aqui gosta de ir a fundo. Wesley jogou a Série B de 2013 pelo Verdão. Naquele ano foram 52 jogos, 7 gols e 9 assistências. Números bons, não dá pra negar! Ele disse que ficou no clube por gratidão, após um período de recuperação de lesão, e que teria recusado uma investida do Atlético MG para ajudar o Palmeiras a subir. E aí, ele reforçou a importância individual dele, dizendo que carregou o piano naquela campanha. Olha, Fernando Júnior aqui é um cara que sempre valoriza quem joga com raça, com amor pelo clube. E a gente não pode apagar a importância do Wesley naquele ano. Ele realmente teve momentos de brilho, de desequilíbrio. Foi um dos destaques, sim, mas daí a dizer que o Palmeiras está na Série A por causa dele?
Aí eu acho que a gente tem que botar os pés no chão, família. O futebol é um esporte coletivo. O Palmeiras subiu pra Série A por causa de um time, de um elenco, de uma comissão técnica e, claro, do apoio da nossa torcida que, inclusive, fez campanha de doação para ele chegar em 2012. Ele pode ter sido o melhor atleta da Série B em 2013, como ele afirmou, mas ele não subiu o Palmeiras sozinho. Cadê o Valdívia, que mesmo com os altos e baixos, sempre carregava a responsabilidade? Cadê o Wilson, o Leandro, o Luan, o Mendieta? O próprio Gilson Kleina, que na época era o nosso treinador? A gente tem que reconhecer o valor de cada um, mas a fala dele, ela pega um pouco pesado, né? Parece que quer apagar a participação de todo um grupo que suou a camisa para tirar o Palmeiras daquele buraco. O Wesley foi importante, sem dúvida, mas a Série A não é por causa de mim, é por causa de nós. Por causa do Palmeiras, da instituição, da força do elenco e da resiliência de quem veste o manto. Claro que ele tem direito de valorizar seu desempenho, e foi importante, mas essa exclusividade na afirmação, dá o que pensar, não dá? Quero saber a opinião de vocês sobre isso, hein? Guardem essa pra depois. De vira-lata a craque cobiçado, a surpreendente virada de carreira de Flaco Lopes. E pra fechar com chave de ouro, pra gente sair daqui com o coração cheio de esperança e orgulho, vamos falar de um nome que nos enche de alegria. José Manuel Lopes. O nosso Flaco Lopes. O cara tá vivendo uma fase espetacular, meus amigos. Convocado para a seleção argentina, com 39 gols entre 2024 e 2025 pelo Palmeiras, e agora prestes a encarar o River Plate, seu conterrâneo, lá na Argentina. Mas o que talvez muitos não saibam é a história de virada, de superação, de como esse garoto se reergueu lá do futebol amador para se tornar esse monstro que é hoje. Em 2019, o Flaco não estava bem não. Sem espaço no Lanús, foi emprestado para o Colegiales de Três Arroios, um time lá do futebol amador. Imaginem a situação, um profissional indo jogar no amador. Muitos se abateriam, jogariam a toalha. Mas o Flaco, ele abraçou a oportunidade. Lá, ele não só levou o time ao acesso e ao título como foi artilheiro e o melhor. Jogador do campeonato local, ele recuperou a confiança. A malandragem competitiva, aquela fome de gol que só o campo de várzea te ensina. Essa experiência foi o ponto de virada, foi a base para ele voltar para o Lanús e explodir em 2021, chamando a atenção do nosso Verdão. Quando ele chegou aqui em 2022, a gente viu momentos de altos e baixos, né? Aquele período de adaptação, a pressão de vestir o manto. Mas sob o comando do nosso professor Abel Ferreira, o Flaco se consolidou, virou peça-chave, fundamental no nosso esquema. Hoje ele não é mais uma promessa, é uma realidade. É uma ameaça para o River Plate, que conhece o seu talento e a sua capacidade de balançar as redes. 39 gols em 2 temporadas é para poucos. E a convocação para a Albiceleste só coroa esse momento mágico. Aos 24 anos, ele volta para casa, para a Argentina, para encarar um gigante com um status inédito. Não é mais o Flaco que não tinha espaço. É o Flaco artilheiro decisivo convocado. Ele tá com a faca nos dentes, família. Pronto para validar essa fase. Artilheira na ida das quartas e empurrar o Verdão rumo à semifinal. Que história inspiradora. É a prova de que a persistência, o trabalho duro e a fé no próprio potencial sempre compensam. Pra cima deles, Flaco. Mostra pra Argentina quem é o artilheiro do maior do Brasil. E agora, família, quero saber a opinião de vocês, porque o Porco News é feito com a sua voz. Primeira pergunta. Essa escrita histórica contra o River Plate em Libertadores, ela te dá mais confiança ou mais apreensão para esse confronto das quartas? Deixa nos comentários! Segundo, sobre a fala do Wesley, vocês concordam que ele carregou o piano e que o Palmeiras deve a série? A de 2013 a ele? Ou acham que ele exagerou na dose? Quero ver o debate pegando fogo. E por último, a história do Flaco Lopes, de vira-lata a craque convocado. Essa história te inspira? Você acredita que ele será decisivo contra o River Plate? Me conta tudo aí embaixo! Chegamos ao fim de mais um Porco News frenético, família. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e por fazer parte dessa legião de apaixonados pelo Verdão. E como sempre, mandar aqueles salves especiais. Um salve gigantesco para a Elisa Paxi, para o Guilherme Antunes, para a Fátima Silva e para toda a galera da torcida organizada do Porco na Austrália. Vocês são demais! Não se esqueça de continuar hypando esse vídeo, compartilhando com a galera palestrina e, claro, se inscrevendo no canal. Juntos somos mais fortes, juntos somos o maior do Brasil. E lembrem-se, no futebol e na vida, aqui é Palmeiras. E quem não gostar que se exploda. Avanti palestra! 100% atualizado, é rude.